Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Da Academia de Alcochete para o mundo, a Sportstech portuguesa Futebol ASM pretende proporcionar uma visão panorâmica de todo o processo de gestão desportiva. Como pode uma só plataforma maximizar a performance de clubes e atletas do futebol profissional e em que medida é que isso se traduz em mais receitas para estes emblemas? É o que vamos descobrir na segunda parte do Jogo Económico. Dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Nuno Braga e avançamos desde já para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, temos um novo rei também no mundo do ténis. E o número é o 1, aquele que é o mais desejado no ténis, com o espanhol Carlos Alcaraz a alcançar a liderança do ranking ATP. É a primeira vez que chega ao topo, para tal foi necessário garantir a vitória no US Open, frente ao norueguês Casper Ruud. Não só esse título, como também todos os outros que estão para trás, e este tem sido de facto um ano de sucesso para este jovem de apenas 19 anos, já somou 49 vitórias e 4 títulos, tornando-se assim no tenista com mais vitórias este ano. E Nuno, de facto temos aqui uma novidade no mundo do ténis, alguém que não só ganha como deslumbra plateias, e temos de facto aqui um novo rei também ao nível daquilo que são as redes sociais e se calhar na captação de novos públicos. Como é que vês a chegada aos grandes palcos deste Alcaraz? Bem, em primeiro lugar, olá a todos, está tudo muito mais bronzeadinho agora no final das férias, vem tudo com boa cara, acho muito bem. Não, pá, de facto é uma excelente novidade este tenista espanhol. É uma novidade, mas é uma semi-novidade. Os espanhóis têm produzido, este é o 6º tenista espanhol que chega a número 1 do mundo. E nós não nos podemos esquecer que a Espanha é uma grande potência do ténis mundial. Arantxa Sánchez de Vicaria, em 95, foi a primeira número 1 espanhola de sempre. Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrer, Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza e agora Carlos Alcaraz, são grandes nomes do ténis mundial, cada um deles. Arantxa Sánchez de Vicaria, salvo erro, tem 29 títulos, o Moyá tem outros 20 títulos, o Rafa Nadal nem se fala nisso, é um dos maiores. É de facto uma confirmação, se por acaso ela era preciso, de que Espanha continua a fazer fornadas de ténis, de tenistas de grande qualidade, seja em piso de tijolo moído, seja em pisos mais rápidos, seja mesmo em relva. É uma grande potência do ténis mundial e acho que está para acontecer novas surpresas no ranking mundial com os espanhóis lá no topo. E de resto, o Juan Carlos Ferrero, em 2003, no ano em que Alcaraz nasceu, era o número 1 mundial. Jorge, deixa-me perguntar-te uma coisa. De facto, Alcaraz acrescenta aqui também uma componente, não é o primeiro naturalmente, mas acrescenta aqui uma componente muito interessante, que é da espetacularidade do seu jogo, e isto de facto é muito bom para atrair novos públicos. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e aos 2 Nunos, ao Nuno Vinha que regressa de férias. Em primeiro lugar, dizer que o jogo do passado domingo iria ser sempre um jogo importante, um jogo determinante, um jogo histórico, porque estava sempre em causa quem vencesse o US Open seria o número 1 do mundo. E a verdade é que Alcaraz venceu Ruud e acabou por se tornar o número 1 mais jovem de sempre, num ano absolutamente extraordinário. Para quem não acompanha tanto o ténis, acabou por ser uma grande surpresa esta chegada, estes 4 títulos, estas 49 vitórias, o facto de chegar tão cedo a número 1, mas sobretudo, obviamente, olhando até para o público mais jovem, essa espetacularidade que estavas a falar, obviamente vai atrair cada vez mais adeptos mais jovens, porque ele tem apenas 19 anos e também pelo facto de ser tão jovem e chegar tão cedo a número 1 do mundo, do ranking ATP, obviamente também é um feito histórico ao mais jovem de sempre. Muito bem. Nuno Braga, o próximo número vem de terras de Sua Majestade. 4 é o número de vezes que a Premier League sofreu uma interrupção em toda a sua história. Desta vez o motivo foi a morte da Rainha Isabel II, que levou
ao adiamento dos jogos relativos à última jornada. Ora, colocando os olhos no passado, o principal campeonato do futebol na Inglaterra passou por uma paragem por causa da Primeira Guerra Mundial, na altura bem longa, prolongou-se entre 1915 e 1919, um cenário que se verificou de novo 20 anos mais tarde, quando da Segunda Guerra Mundial, durou cerca de 7 anos essa interrupção e, por fim, esta paragem bem fresca na memória de todos, porque aconteceu há 2 anos atrás, motivada pela pandemia da Covid-19, e verificou-se noutras latitudes também, incluindo Portugal. E Jorge Faria de Sousa, para percebermos de facto a magnitude da morte de Isabel II, a verdade é que temos uma Premier League que não para nem sequer no Natal, portanto, the show must go on, mas a verdade é que de facto este foi um acontecimento que teve um impacto tão profundo que de facto as equipas inglesas não jogaram na passada jornada, inclusivamente não jogaram nos jogos também, nas partidas referentes às competições europeias e que se iriam disputar em território britânico. Sim, e nem sequer quando a própria Rainha Isabel II foi coroada, que foi no início da década de 50. É verdade que tinha havido a interrupção mais prolongada devido à Segunda Guerra Mundial, mas para termos ideia, quando acaba por falecer o rei George e a Rainha Elizabeth II acaba por ser coroada, nessa altura também não houve interrupção e, portanto, obviamente que era uma figura muito importante na história recente da monarquia britânica, mas sobretudo da história do século XX, foi uma figura muito, muito importante. Sobretudo, olhando para o calendário e para a densidade competitiva, aliás, o Sporting até jogou com o Tottenham, o Sporting não teve interrupção e o Tottenham teve mais tempo para preparar o jogo desta semana, a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões. A verdade é que será um desafio também para a própria FA, porque com Taça de Inglaterra, FA Cup, com a Carabao Cup, com a Premier League, que tem mais 4 jornadas do que a Liga Portuguesa, são 38 jornadas. E se olharmos também para os clubes que estão nas competições europeias, nomeadamente 4 na Liga dos Campeões, e quando temos este Campeonato do Mundo 2022 no Qatar a começar no dia 17 de novembro, vai ser uma grande densidade competitiva para os clubes ingleses e veremos quando é que será possível encaixar esta jornada, até porque é habitual no futebol inglês, o próprio Championship, a segunda divisão inglesa, jogar de 3 em 3, de 4 em 4 dias, porque é um campeonato muito longo e muito competitivo, mas a verdade é que será sempre um desafio encaixar também esta jornada numa época absolutamente atípica. E de facto, Nuno, temos a Inglaterra uma densidade competitiva tremenda, muitos jogos, e este ano essa situação ainda está mais agravada, tendo em conta que vamos ter um Mundial numa altura atípica, novembro e dezembro, portanto as competições ainda estão mais condensadas. Como é que viste esta paragem e se acreditas de certa forma que essa paragem poderá até ter sido prejudicial para o Tottenham, que acabou por não jogar e perdeu em Alvalade por 2-0? Eu diria que pode ter sido prejudicial na falta de foco que pode ter causado, mas acho que esta paragem também é um sinal dos tempos. Com todo o destaque e toda a atenção merecida que foi dada à Rainha, acho que dificilmente as pessoas iriam compreender que não se parasse uma competição por este motivo. Estamos a falar de um país que ainda hoje parou o tráfego aéreo durante mais de uma hora, mais do que isso até, para que houvesse silêncio durante a passagem do féretro da Rainha, e portanto estamos a falar de um grau de detalhe e de atenção e de respeito também por uma grande figura, que as pessoas neste momento já não iriam perceber que houvesse algum tipo de manifestação cultural, de festa ou festividade neste momento. Acho que seria mais difícil de explicar até à luz daquilo que é a sociedade mais moderna e a forma como vê este tipo de fenómenos. Em relação à paragem, eu acho que pode ter desfocado de facto, mas a força do profissionalismo dos clubes de futebol ingleses rapidamente vai fazer a coisa voltar aos carris certos, e depois logo veremos como é que eles vão lidar com as competições em que estão envolvidos, mas acho que o profissionalismo deles vai fazer retomar o caminho rapidamente.
Nuno Braga, vamos falar então daquelas que são as marcas mais valiosas do futebol mundial. 7,1 mil milhões de euros, é este o valor das 5 marcas mais valiosas no futebol, na atualidade, segundo o site Sportsland. O Real Madrid lidera essa classificação com valor de 1,52 mil milhões de euros, segue-se o Manchester City avaliado em 1,32 mil milhões. O pódio fecha com outro clube espanhol, o grande rival dos merengues, o Futebol Clube Barcelona, com valor de 1,30 mil milhões de euros. Atenção que pela primeira vez desde 2015 os culés deixaram de ser a marca mais valiosa, ocupando agora o terceiro posto. Fecham o top 5 os ingleses do Liverpool e Manchester United com 1,27 e 1,25 mil milhões de euros, respectivamente. E de facto temos aqui muitos milhões. Nuno, o que é que destacas mais neste estudo da Sportsland relativamente às marcas mais valiosas do futebol mundial? Bem, eu estive a ver o estudo da Brand Finance sobre também o valor das marcas. Coincide tudo quase totalmente nos 5 primeiros, são 50 clubes, aquilo que eu estive a ver, bate certinho. A única coisa que não bate certo com esta parte da Sportsland é o facto do Barcelona já o ano passado, em 2021, ter sido ultrapassado por muito pouco pelo Real de Madrid, mas de qualquer maneira é de facto uma indicação de grande força. Dos clubes espanhóis, mas sobretudo, e eu deixo só recordar isto, dentre estes 50 estão 18 do Reino Unido, e curiosamente vou ver estes 50 que aqui estão neste trabalho, que é muito semelhante, como disse, ao do site do Sportsland, e aparece um clube português na 48ª posição. É o Benfica, é verdade, e caiu 7 lugares desde 2021, mas está atrás, só para retomar este tema antigo, do Burnley. O Burnley, neste estudo, vale mais em termos de marca do que o Benfica, que é o clube que supostamente reúne mais valor de marca em Portugal. E se nós pensarmos que isto tem a ver com a queda do Benfica de um ano para o outro, não tem nada a ver. O Burnley estava na 37ª posição em 2021 e caiu para a 47ª este ano. Estão 18 equipas do Reino Unido à frente, e uma delas é o Burnley, é também o Southampton, é também o Crystal Palace, é também o Brighton, é também, enfim, o Wolverhampton, por aí adiante. Estamos a falar de um poderio da Premier League e dos clubes da Premier League muito grande. Só para acrescentar uma última nota, neste estudo que eu tenho aqui, que é, como disse, muito parecido ao Sportsland, há um outro clube a falar português, que é o Flamengo, que está na 49ª posição e fecha quase praticamente a lista dos 50, e pronto, este diz muito bem qual é que é a disposição de forças do futebol europeu e mundial também. Jorge, em 1 minuto, como é que avalias esta avaliação? Olha, sem grandes surpresas. Eu acho que, de facto, a surpresa acaba por ser não estar aqui o Bayern de Munique. De resto, estes 5 valem mais do que toda a Bundesliga, em termos de valor global de marca. Surpreende-me o Barcelona ainda estar Jorge, o Bayern de Munique estaria em sexto neste estudo que eu tenho, a valer 1,1 mil milhões de euros. E que é um exemplo de gestão para todo o mundo do futebol. A verdade é que o Barcelona, até houve umas declarações polémicas de Julian Nagelsmann, que esta semana bateu o Barcelona por 2-0 a contar para a Liga dos Campeões, devido ao facto da enorme dívida que muitas vezes já temos vindo aqui a discutir por parte do Barcelona, mas que ainda assim a marca continua a valer muitos milhões de euros, apesar da dívida colossal, que também ronda qualquer coisa como 1.000 milhões de euros, sensivelmente. Por outro lado, destacar sobretudo a alteração de política desportiva do Real Madrid, ou seja, vemos hoje um Real Madrid a adquirir jovens talentos, a fazê-los explodir, e eu acho que este Real Madrid, muito bem liderado por Ancelotti, eu acho que para mim continua a ser um dos melhores treinadores do mundo, e o número de títulos fala por si, o único treinador a ter 4 Ligas dos Campeões e a vencer as 5 principais ligas da Europa, mas independentemente disso, a verdade é que eu acho que este Real Madrid tem uma equipa, é um projeto de equipa para nos próximos anos continuar a dominar, conquistar troféus, e olhamos para as contratações de Camavinga, de Rodrigo, de Vinícius Júnior, o próprio Alaba que chega a custo zero, Rudiger que chega a custo zero, e portanto a gestão desportiva de Florentino Pérez mudou muito quando comparado com aquele
documentário que pudemos ver este verão também na Netflix. Sim. E, portanto, se calhar há menos Florentino Pérez, Jorge. Se calhar há um bocadinho menos de Florentino no futebol. Provavelmente passa muito por aí, mas sobretudo destacar esta inversão da política desportiva. Quanto aos outros 3 emblemas, não me espanta, porque obviamente o United, o Liverpool e o City são as marcas poderosíssimas no fenómeno do futebol, e o curioso é perceber aquilo que dizia o Nuno, e só para termos uma ideia, o Burnley, se a memória não me falha, desceu este ano ao Championship, ainda assim está no top 50, e o United, que não vence um título desde a saída de José Mourinho do United, de Old Trafford, está em continua a estar no top 5. Muito bem. Nuno Braga, vais voltar na próxima semana com mais números na rúbrica Hat-Trick. Passamos para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar de uma Sports Tech portuguesa. Fique connosco, é já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. A Sports Tech portuguesa Football ISM reforçou a parceria com o Sevilha no sentido de melhorar a gestão desportiva e também o rendimento da equipa. Em que medida é que estas plataformas podem ajudar a ganhar jogos e a conquistar um maior valor em patrocínios? Damos as boas-vindas para esta edição a José Forjás, é Head of Business Development no Football ISM. Muito obrigado, José, pela presença neste Jogo Económico. As Sports Techs são tema recorrente neste Jogo Económico, é de facto um aspecto da gestão do futebol que nos verdadeiramente interessa, tendo em conta toda a sua capacidade de gerir os clubes de futebol e não só. Esta foi uma plataforma que nasceu em 2011, nasce na Academia de Alcochete e, entretanto, teve aqui uma evolução muito rápida nestes praticamente 11 anos de existência. José, gostaria que me contasse um bocadinho a história desta plataforma, como é que se desenvolveu e de que forma é que os clubes encontram nesta base, de facto, uma vantagem organizacional. Claro. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. O ISM nasceu em 2011, como disse bem. Na altura, o Pedro Milhomens, que era diretor da academia, queria ter um sistema no qual toda a gente trabalhasse. Porque o que é que acontece muitas vezes nos clubes de futebol? Todos os departamentos trabalham por si só, com os seus Excels, com os seus PowerPoints, com os seus Words, etc. E a informação não cruza. Ou seja, o próprio médico está a fazer o seu trabalho, mas depois o treinador tem que andar a ligar, depois existe uma mudança na lesão do jogador e o treinador não é avisado e depois isto cria muita entropia e problemas de comunicação. O objetivo era mesmo este, era centralizar a informação toda no mesmo sítio para que a informação certa chegasse à pessoa certa no momento certo. Nós tivemos mais ou menos 6, 7 anos a desenvolver a plataforma à medida para o Sporting. Em 2017 existe o spin-off, ou seja, o projeto acabou com o Sporting, mas nós ficámos com o produto para poder vender a outros clubes. Tivemos, obviamente, a perceber um bocadinho do mercado. Para dar algum enquadramento, nós fazemos parte de uma consultora de tecnologia chamada HP2IT, que é uma consultora especializada em outsourcing, que ainda não tinha nenhum produto. Este foi o primeiro produto da empresa e por isso tivemos, obviamente, que conhecer um bocadinho melhor o mercado. Fomos à Inglaterra, tivemos vários pré-projetos, pré-propostas. E depois, a partir de 2018-19, foi quando começámos de facto a fechar os primeiros clientes, com uma academia do Barcelona na Nigéria. Depois fechámos o Atlético Mineiro em princípio de 19 e, claro, o maior cliente que temos e que neste momento tivemos a parceria renovada é o Sevilha, com quem trabalhamos já desde abril de 2019. O Sevilha foi ótimo por várias razões, não só por ser um grande clube, mas também porque o próprio Sevilha ajudou-nos a nós a fazer crescer a plataforma. Nós temos uma plataforma muito moldada apenas a uma realidade, a realidade de Alcochete, que por mais que seja um excelente exemplo, todos os clubes funcionam e trabalham de maneiras diferentes. Por isso nós precisávamos também de adaptar o próprio sistema a outro tipo de realidades e a partir daí continuamos a fechar mais clientes, obviamente, com o Guimarães também, com o Estoril. Claro, veio o Covid. Obviamente que a primeira coisa que os clubes vão cortar é neste tipo de investimentos, por isso foi ali um ano e meio bastante complicado. Sorte a nossa de fazermos parte de uma empresa muito estável e grande que nos permitiu não termos que
fechar ou uma coisa do género. E até aproveitar esse tempo para aperfeiçoar algumas ferramentas. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Aproveitar o tempo para desenvolver bastante melhor muita coisa que já tínhamos em pipeline dos nossos clientes na altura. E 2021 foi também um ano muito interessante, onde, para além dos clientes novos, abrimos o mercado italiano com o Veneza, na altura na primeira divisão, o mercado francês também, temos uma academia do Edmilson de Moraes no Brasil, a parceria com a USL nos Estados Unidos também desenvolveu-se muito melhor em 2021. 2022 era o ano no final de 2021, princípio de 2022, também começámos a pensar não só em fechar mais clientes, mas também no futuro da própria empresa. Ou seja, nós temos, para vos explicar mais ou menos, nós temos o produto mãe, que é o Futebol ISM, que é direcionado à gestão de clubes de futebol, mas nós percebemos que de facto o processo de venda é duro, demora tempo, é preciso convencer muita gente dentro do clube, as direções estão sempre a mudar, e por isso nós percebemos que nós temos todos os departamentos dentro do clube e decidimos lançar o Coach ISM, que em vez de ser um B2B diretamente para os clubes, passa a ser um B2C só para treinadores. E quando eu digo coach, o objetivo no futuro é obviamente depois criar um Scout ISM, um Medic ISM, um Nutrition ISM, um Psychological ISM, para que quem trabalha individualmente possa subscrever diretamente ao Coach ISM, mas se esta pessoa, se este treinador depois for para um clube que tenha Futebol ISM, possa levar diretamente a informação e vice-versa. Ou seja, se ele trabalha num clube e depois quiser sair, também pode subscrever a este B2C. O objetivo, depois também no futuro, nós queremos criar assim a nossa marca-mãe, que se chamará ISM Sports, que terá de facto o Futebol ISM, o Coach ISM com todos os B2Cs, e temos um projeto em paralelo, que já não é direcionado ao futebol, que é o Sports ISM, com o Comitê Olímpico Português. Já trabalhamos com eles mais ou menos há 2 anos, ainda estamos a aperfeiçoar as últimas coisas, foi preciso fazer algumas mudanças de facto, que é um projeto muito interessante, mais direcionado ao desporto individual, a acompanhar os atletas individualmente. Posso dar aqui o exemplo do Diogo Ribeiro, que ainda no outro dia fui perguntar se tinha lá os dados dele dentro do sistema, e tinha lá os dados dele dentro do sistema. Foi interessante ver como também o nosso objetivo também é partir para outros desportos, mais no futuro, ainda não para já, mas assim, muito resumidamente, é mais ou menos este o nosso processo. Fechámos agora também um clube nos Emirados, o Al Ain, que também nos permite também poder crescer para outros e ter outro tipo de capacidade de investimento. E assim, resumidamente, em 2 minutos, é mais Muito ou menos bem. esta a nossa evolução. José, eu não vou fazer nenhuma pergunta ao Nuno. O Nuno já me deu aqui sinal de que gostaria de Eu por avançar. acaso estava, peço desculpa, eu estava a ouvi-lo falar, assim, ainda vai acontecer o caso de os clubes começarem a incluir nos contratos que os treinadores não podem levantar e levar consigo os dados recolhidos durante o exercício daquele trabalho ao longo. Não sei se tem Claro. já noção dessa realidade, se isso já aconteceu, porque de facto é uma coisa que é um grande material que ali está, que depois que é recolhido num determinado clube e é levado para benefício do outro. Esse é um dos grandes problemas, e é por isso que muitos clubes também querem contratar este tipo de sistemas como o Futebol ISM. É exatamente por isso que é, na realidade, o trabalho de qualquer membro do clube, enquanto é trabalhador do clube, é propriedade intelectual do clube. E o que acontece é que todos os treinadores, todos os scouts, posso dar um exemplo de um treinador de um clube bastante conhecido, não vou aqui dar o nome, mas que durante 2 anos esteve a aproveitar os recursos do clube também para fazer uma análise dos árbitros todos da Primeira Liga Portuguesa e da Segunda Liga Portuguesa. Regularmente fazia toda a análise. No final de 2 anos vai embora do clube, e toda essa análise que poderia muito bem servir para os próximos treinadores que chegassem, perceber se é daqueles treinadores que dá mais cartões amarelos logo no princípio do jogo, se é mais leve, como é que ele é com fora de jogo, com penaltis, etc. E levou essa informação toda com ele, que é obviamente sempre depois a propriedade intelectual é de facto dos clubes. Quando eu digo o treinador sair do clube e levar a informação com ele, não é obrigatoriamente levar os jogadores dele, a informação dos jogadores dele, é levar algum tipo, por exemplo, levar os esquemas de treino que ele próprio produziu, que ficariam, por exemplo, métricas, clube, exatamente. mas que ele também tem direito a levar alguma das coisas dele. Era mais nessa ótica que estava a falar. Portanto, se eu bem percebi, o Futebol ISM é uma espécie de pacote completo que depois pode haver plugins do coach, do scout, etc., que pode ser agrupado nesse, mas existe um pacote global que
pode ser vendido diretamente a um clube Sim, esse é o nosso produto-mãe, exatamente. Claro. O nosso produto-mãe é o Futebol ISM, é direcionado aos clubes. Normalmente oferecemos 3 pacotes, porque obviamente um clube não vai começar a usar os módulos todos, não é? Logo no princípio, começa com normalmente a área técnica e o scouting, depois começa a trabalhar um bocadinho mais na parte médica, nutricional e de performance, para depois passar para a parte legal dos contratos, das instalações, etc. Normalmente costuma ser mais ou menos esse processo. O Coach ISM, eles ainda estão um bocado separados ainda hoje em dia. O Coach ISM, nós tivemos alguns problemas no princípio, o ano passado, agora vamos voltar a fazer o lançamento nos próximos meses, para o princípio de 2023. Ainda é um bocadinho separado, mas o objetivo final é exatamente que possa ser um para o treinador, o outro para o clube, mas que eles possam estar de certa forma interligados e que se possam conectar um ao outro. Jorge, quero introduzir também nesta discussão. Eu estava há pouco a ouvir o José a falar e a dizer que com a pandemia surgiram algumas dificuldades, alguns clubes que de certa forma deram alguns passos atrás naquilo que é a aposta numa plataforma deste género. O que eu te pergunto é se os clubes não consideram que é importante uma plataforma, seja a Futebol ISM ou outra plataforma qualquer, não consideram importante uma plataforma destas para conseguir agregar toda a informação e organizar melhor toda a informação que diz respeito à gestão de um plantel e de um clube. O que é importante no meio disto tudo? Boa tarde, antes de mais cumprimentar o José. Obviamente que este tipo de aplicações, e de resto temos recebido aqui no jogo económico várias empresas que estão vocacionadas para softwares ligados à gestão desportiva, seja ela em que modalidade for, e obviamente são dados sempre muito importantes. E de resto aproveitava para questionar o José sobre a questão da prevenção de lesões e a questão nutricional, como é que são feitas essas métricas através do Futebol ISM. Aproveitando também para questionar qual é que é a principal diferença, ou seja, do ponto de vista do utilizador para o coach ISM, que vocês pretendem obviamente também apostar nesse mercado mais B2C, quais é que serão as ferramentas que um treinador poderá ter à partida? Porque obviamente hoje existem já várias aplicações e vários softwares e que grande parte dos treinadores hoje obrigatoriamente têm que usar, independentemente do escalão, até para padronizar o treino, para a organização do treino, para ter alguns dados até sobre o comportamento dos jogadores em treino, e todo esse tipo de informação é muito útil para a preparação de cada microciclo semanal. Por outro lado, questionar como é que o Futebol ISM consegue estabelecer entre o departamento médico e o departamento técnico, ou seja, entre a equipa técnica e o departamento médico, a monitorização das lesões dos jogadores. Porque isso é sempre um dado muito relevante, embora, segundo percebo, o Futebol ISM acaba por ser muito abrangente, mas este é um dado, por vezes, onde há mais falhas de comunicação, às vezes até entre a equipa técnica e o próprio departamento médico, e como é que os próprios treinadores podem ir fazendo o acompanhamento do estado da lesão de cada atleta, sem ter que, obviamente, ser à moda antiga e pegar no telefone e falar com o médico e ter essa informação disponível. Por fim, questionar só sobre a questão do futsal. Tem este software para o futebol. O futsal é claramente uma modalidade que tem vindo a crescer muito, muito em Portugal. Somos campeões do mundo e bicampeões da Europa. Em que medida é que o futsal poderá ser um mercado atrativo para a vossa empresa? Várias perguntas, então vamos começar pelo fim. O futsal tem um problema, não tem dinheiro. Por isso, se o futebol já tem pouco, o futsal ainda tem menos. Por isso, obviamente, estar a investir numa coisa destas é sempre um bocadinho mais complicado. Mas temos já o nosso primeiro projeto do clube de futsal, o ADC Ladoeiro, ACD Ladoeiro, confundo sempre ADC e ACD, da segunda divisão, que aliás eles foram campeões da segunda divisão, não puderam subir por questões administrativas, não é? Administrativas, exatamente. De resto, até subiu o Torrense, a memória não me falha.
Exatamente, e nós começámos a trabalhar com eles, foi mesmo este ano, porque devido a nossa empresa tem algumas coisas de projetos mais sociais também, e juntaram-se os eixos e começámos a trabalhar agora com eles. Tem que haver algumas pequenas alterações ali na parte da área técnica, mas no geral é tudo muito parecido, por isso vamos ver como é que corre este primeiro ano, vamos tentar perceber também as verdadeiras diferenças de um para o outro. E claro, é obviamente um mercado que nos interessará seguir no futuro. Mudando agora para a pergunta começando agora na parte do coach ESM, dos treinadores, e que existem outros sistemas. É verdade, existem vários outros sistemas. Aliás, é o que existe mais. Hoje em dia são sistemas para treinadores, desde o dossiê de treinador, o Coach ID, há vários deles. A nossa diferenciação vai por alguns pontos. O primeiro deles é a aplicação do jogador, não é? E do treinador, que muitos dos outros competidores, alguns têm, outros não têm, que é o próprio jogador poder anunciar o seu bem-estar, poder receber as mensagens diretamente dentro da aplicação, poder ter os seus planos de treino, poder observar, se calhar ter um conselho direto do treinador para ele próprio, com um vídeo ou alguma coisa diretamente dentro da aplicação. A aplicação ainda não existe neste momento, mas nós vamos lançar quando a aplicação também de facto já estiver pronta, porque acreditamos que é uma coisa muito importante. Segundo, é a parte também das bases de dados, não é? Porque muitos destes sistemas o treinador chega e tem um sistema virgem e vazio. Neste momento também é o que nós temos. O nosso grande objetivo é termos uma conexão e integração direta com um provedor estatístico para que qualquer treinador chegue e automaticamente tenha logo, estamos obviamente a falar de primeiras e segundas divisões neste caso, não posso, é difícil um provedor estatístico fornecer-me a listagem de todos os jogadores da primeira distrital de Lisboa, por exemplo. Mas, no seu geral, conseguir ter uma base de dados automática com a calendarização, com os resultados, pelo menos, para os treinadores poderem subscrever esse tipo de informação. Depois, ter também os relatórios de scouting, que é um extra dentro do Coach SM, que também está lá dentro. E por fim, obviamente, a tal possibilidade de entrar num ecossistema ISM, não é? Ou seja, a partir do momento em que estás dentro do ecossistema, depois, a partir do momento em que vais para um clube que tenha futebol ISM, já estás completamente habituado à maneira de como é que o sistema funciona, como é que aquilo parte, e isso fica logo tudo muito mais fácil, porque o nosso objetivo é exatamente esse, é crescer a um certo ponto que o ecossistema ISM já seja mais fácil para toda a gente. Zé, já agora, José. Ok, claro. está bem. Eu tinha aqui uma dúvida que me surgiu, mas eu já vou a ela, está bem? Eu queria só deixar aqui também uma questão, até porque o José falou da questão do período da pandemia, mas eu queria reportar sobretudo ao período do confinamento. E no que diz respeito aos atletas que estavam nos quadros dos clubes que já eram vossos parceiros nessa altura, como é que foi possível fazer, se isto aconteceu, monitorizar a questão dos treinos individualizados e os planos de treino individualizados naquele período de confinamento para os atletas dos clubes que eram vossos parceiros? Vou ser honesto, foi exatamente na pandemia que nós aproveitámos para desenvolver muito dessa vertente. Nós tínhamos isso bem feito, mas não era... Estava um bocado complicado em alguns sítios, não era tão user-friendly, digamos assim, e aproveitámos exatamente a pandemia para qualquer, por exemplo, o Estoril, que fazia, por exemplo, para o Sub-19, Sub-17, etc., que lançavam os planos de treino, nós aproveitámos muito com eles também para perceber o que é que cada cliente... Uma vantagem é que nós usamos, entre aspas, os nossos clientes para todos poderem beneficiar uns dos outros, no sentido em que ok, este diz-me isto, são coisas ligadas uma à outra, podemos fazer desta maneira e assim vão os dois ficar contentes e todos os outros também ficam contentes. E foi muito aí que nós conseguimos desenvolver muito mais isso, dos planos de treinos individualizados, com as fotografias, com as próprias respostas dos jogadores à percepção do esforço no pós-treino, etc, etc. Era precisamente esse o ponto, Zé, que eu gostava de focar, que é o seguinte: no vosso modelo de negócio não existe aparentemente um constrangimento que é, ao ter o Sevilha como parceiro, não existe o risco dos clubes que são diretos adversários e rivais do Sevilha, Real Madrid, o Betis, o Atlético, não quererem, por uma desconfiança natural, não quererem ser parceiros do futebol ISM, porque vocês já estão a trabalhar diretamente com o Sevilha. Se vocês estivessem a trabalhar com o Sporting
o Benfica não iria dizer, epá, estes tipos estão ligados ao Sporting ou ao Futebol Clube do Porto ou por aí adiante. Isso não é um constrangimento para o vosso modelo de negócio? É um bocado e há um bocadinho eu não posso ter o Betis como cliente. Ou seja, começando, por exemplo, não vou ter, não tenho nada escrito que não possa ter, mas mesmo a nível de relações, a nível de segurança, nós, lá está, mais uma vez temos também esta sorte de fazermos parte de uma empresa que o nosso grupo, se formos olhar para o grupo grande, somos 6.000 pessoas na Europa, a sede é em Paris, estamos a falar de uma empresa mesmo já bem baseada a nível europeu, e por isso a nível de segurança não me preocupa muito, os nossos clientes não ficam muito preocupados com essa vertente. Ninguém está imune, não é? Ninguém está imune. Mas ninguém está imune. Temos cláusulas, obviamente, claro. Para se alguma fuga de informação, 5 milhões, 10 milhões, o que seja. Certo, mas é uma autorregulação, ou seja, não existe uma entidade a regular-vos exteriormente a certificar que vocês não fazem isso. É uma autorregulação imposta sim, do próprio clube. Exatamente. Claro, os clubes e constrangimentos de processo em tribunal. Os clubes podem bloquear os nossos acessos. Claro. A primeira coisa que nós dizemos é, se vocês não quiserem que nós tenhamos, nós não temos. Pois, obviamente, quando eles nos pedem ajuda, nós temos que lá ir. Eu, por exemplo, normalmente eu costumo ter acesso logo no princípio, porque eu estou muito presente na fase do onboarding, ou seja, no princípio dos projetos todos. Depois, quando aquilo entra já em velocidade de cruzeiro, eu meto-me de lado e já nem tenho acesso aos próprios sistemas dos clientes. Mas sim, esta vertente da segurança e dos próprios outros clubes, mas mais uma vez, foi o Sevilha referenciou-nos ao Elche e ao Almeria, 2 clubes de primeira divisão espanhola e com quem tem algumas boas relações. Uma coisa é uma rivalidade tão grande como a Betis, outra coisa é fazer parte da mesma liga, porque eles sabem que nós na realidade vamos ajudar os clubes a melhorarem os seus processos e eles têm interesse também, são clubes parceiros e clubes amigos muitas vezes, e por isso acaba por também ser bom muitas vezes este tipo de referência. Foi a grande vantagem agora, lá está, nós trabalhamos com o Sevilha há 3 anos, vocês agora só estão a ouvir falar disso agora porque a nível de acordo comercial só nesta renovação é que conseguimos fechar um acordo comercial que nos permite poder falar sobre eles e eles próprios também nos poderem referenciar e etc, etc. E é com essa nota interessantíssima que terminamos a segunda parte do Jogo Económico. Muito obrigado, José Forjás, pela presença neste programa. Contamos com a sua presença numa próxima oportunidade para falar destes temas das Sports Techs. Passamos então para a terceira parte e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente por ti, Jorge, e pelo protagonista desta semana, Ruben Amorim. Sim, é uma figura incontornável. A verdade é que, independentemente da saída de jogadores que foram importantes nas últimas épocas ao serviço do Sporting, faz história mais uma vez ao serviço do Clube de Alvalade. Vence as 2 primeiras jornadas na fase de grupos da Liga dos Campeões, isso é algo inédito no Sporting Clube de Portugal. Venceu o Tottenham, que era o favorito, na minha opinião, neste grupo tão equilibrado, era o favorito ao primeiro lugar, e a verdade é que o Sporting já deu 2 passos muito importantes rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões, tendo vencido em Frankfurt e esta semana tendo vencido os Spurs, acaba por ser uma nota muito importante. Obviamente vem uma dupla jornada frente ao Marselha, que será determinante não só para os franceses, mas também para a equipe portuguesa, podendo já garantir o apuramento. E mantemos em modo Champions. Nuno, a tua escolha de número é o 4. É o número mais marcante de uma derrota, a roçar a humilhação por parte do Futebol Clube Porto contra o Bruges no Estádio do Dragão. E o número 4, sim, é o 4-0, foram 4-0. Há outros 4 nestes números. O número de vezes que o Porto rematou à baliza foram 4 vezes no jogo inteiro. É o 4º lugar que o Futebol Clube do Porto ocupa neste momento no grupo B. Olha, são os 4 minutos de compensação que o árbitro deu, Zé Carlos, porque se fossem mais, provavelmente, nós nem sequer estávamos a falar do 4, porque o Clube Bruges podia ter feito mais, porque jogou, de facto, a certa altura parecia que estava a jogar contra uma equipa que considerava menor, não sendo. E é o número 4 com que jogou o David Carmo, um jogador em quem muita gente deposita muitas expectativas e muita esperança, e que teve mal no jogo com algumas jogadas que de facto ele, como
titular no centro da defesa não deveria estar a deixar passar. São muitos 4 e é um 4 também de nota para o Porto, que é uma nota que não dá para ir a exame. E o teu protagonista é Otávio, que também surge ligado a esta derrota. É Otávio, é um super Otávio, eu diria que é um super Otávio pela forma como ele, numa semana, isto eu estou a ler nos jornais, na imprensa desportiva portuguesa, o médio portista, depois de um embate contra um jogador do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, foi ao Hospital de Madrid fazer exames médicos e que confirmaram o pior dos cenários, isto estou a ler textualmente, fratura de 2 costelas e paragem de 1 mês, no mínimo. E uma semana depois está a jogar contra o Bruges. As duas, uma, ele não tinha costelas partidas em Madrid, é uma possibilidade, mas aí, então porquê é que não jogou contra o Chaves? Se calhar estava ainda dorido. Ou como é que ele está a jogar já neste momento? Será que ele jogou com as costelas partidas? Se sim, é uma irresponsabilidade, que o homem podia ter ficado gravemente ferido. Se não, é mais uma daquelas confusões muito atrapalhada. Ou então é só o super Otávio, que curou costelas em uma semana. Enfim, é um homem da norte. Jorge, fechamos com o teu número desta semana, o número 2. Sim, vem os encontros decisivos frente à Espanha, frente à Chequia, para a Liga das Nações. Portugal tem a obrigação de lutar pela vitória e, na minha opinião, será já uma convocatória onde poderemos já começar a olhar para a convocatória que se segue, será para o Mundial 2022. E a verdade é que já não há desculpas. Portugal já não tem que ser uma equipa a jogar em contenção, já não tem que ser uma equipa apenas pragmática, porque olhamos para a base de recrutamento de Fernando Santos e, se quisermos, provavelmente haverá mais de 60 jogadores para uma convocatória que levará 25, 26 jogadores, todos eles a jogar no top europeu, alguns a jogar em Portugal a grande nível, e parece-me claramente que já não há desculpas e Portugal tem que ser uma equipa diferente, uma equipa que assume os jogos para vencer e deixar de ser uma equipa pragmática, sendo que, obviamente, que mais importante que ter qualidade exibicional é vencer, mas Portugal, com os jogadores que tem à sua disposição, esta é a melhor geração de sempre, tem que fazer mais. Adivinham-se escolhas difíceis. Jorge Faria de Sousa, Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.